O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. O meu convidado de hoje é o Dr. Felipe Prohaska, chefe de triagem de doenças infecciosas da Universidade de Pernambuco, também infectologista responsável pelos transplantes do Hospital Santa Joana em Recife e também infectologista do Grupo Oncoclínicas. O programa Ana Cláudia Top Entrevista está começando agora. O meu convidado de hoje é Dr. Felipe Prohaska, que vem conversar conosco sobre pandemia. Será que vai voltar? Será que tem outra coisa? Vamos esclarecer isso. Boa noite, doutor Felipe. Boa noite, Ana. Boa noite a todos, né? Muito bom estar aqui com você. A gente já conversou tanto sobre esse assunto nesses 4 anos, né? Falamos de tantos Verdade. momentos tão diferentes da pandemia, e hoje, né, 4 anos depois, tendo a oportunidade de vir aqui hoje falar status atual, o que aprendemos e o que não aprendemos nesse período. Justamente, doutor Felipe, e agora a gente sabe que a pandemia ela não terminou. A gente aprendeu um pouco mais, como você falou, e a gente está sob controle. Mas de novembro para cá houve meio que um avanço nisso. Como é que está a nossa situação hoje? Nós saímos do estado de emergência, né? A pandemia teve um período de emergência em que tinha uma situação bem mais crítica. Nós vivenciamos isso nas discussões dos anos anteriores sobre volta ou não volta, o que deve voltar, carnaval vai ter, carnaval não vai ter. E o que mudou nesses status da pandemia é que hoje nós vivenciamos números bem melhores do que vivenciamos nos anos anteriores. Porém, desde 2020, nós sabemos que setembro, outubro e novembro foram meses de aceleração de casos. A pior onda foi a segunda onda, que veio logo depois dos feriados de setembro, outubro e novembro. Lembrando que foi quando abriu tudo. Abriu, mas precisava usar máscara. Abriu o que era público, né? Não privado ainda. Mas precisava usar máscara. Mas vimos as pessoas se aglomerando nas praias. E aí veio a gama, a variante gama, e trouxe todo aquele transtorno, né? 2/3 das mortes da Covid-19 foi exatamente no período de 2021, quando nós tivemos a gama assolando aqui. Enquanto a Delta atacava os Estados Unidos, Europa e Índia, né, nós sofremos muito com a gama aqui no território. Em 2021, nós tivemos nova aceleração e já tínhamos um grupo de pessoas vacinadas. E essa nova aceleração foi também devido à entrada da variante Ômicron. 2022 e 2023, novamente, aceleração exatamente nesse período de Nas mesmas datas, né? setembro, né? Você vê que bate, porque são as datas dos feriadões aqui no Brasil também, né? São as datas de reuniões familiares, né? Tem nos Estados Unidos, no final de novembro, tem o Thanksgiving, né? Que é muito familiar. E no mundo cristão, Natal e Ano Novo também tem um acúmulo, sabemos que tem muitas aglomerações. As variantes da Ômicron, elas vieram e trouxeram aumento do número de casos, mas nem se compara com as repercussões que tivemos dos anos anteriores. Doutor Felipe, e me diga uma coisa, quer dizer que a gente vai levar ainda esses anos e anos para poder ter, vamos dizer, paz total ou não? Não vamos mais ter, vamos ter que realmente mudar culturalmente, saber conviver com isso. Será que já houve algum ganho culturalmente do início da pandemia para cá? Né, é muito difícil falar sobre isso, né? Agora ainda é muito recente. Lembre-se que na gripe espanhola, faz 100 anos a gripe espanhola, né? Teoricamente é muito recente.
Se você comparar com a peste negra, faz 1000 anos que a peste negra matou 1/3 da Europa, mas aquilo ali serviu para a Europa entender que precisava de saneamento básico. Há 1000 anos atrás, a Europa construiu saneamento básico, coisa que a gente não tem em 50% da população do Recife. Mas há 1000 anos Verdade. atrás, a Europa já montava isso. E veja o ganho de saúde que traz a promoção de saúde. Aí veio a gripe espanhola 100 anos atrás. Foi tão intensa, tão cruel, que matou 0,5% da população. Então, no mundo daquela época de 2 bilhões de pessoas, ela matou 100 milhões, o que seriam 450 milhões de pessoas nos dias de hoje. Durou 7 anos, né, de 17 a 23, 24. Lembrando que em 24, a Olimpíada da Antuérpia, que era a volta do convívio das pessoas depois da Primeira Guerra Mundial, teve tanta simbologia, né? Os 5 anéis representando os continentes, a pomba branca da paz, as bandeiras representando cada país, início, abertura, final, desfecho, tudo isso para simbolizar a vitória da humanidade contra a doença e a conjunção da humanidade após a guerra. Em Sim. 30, nasce a Copa do Mundo de Futebol exatamente seguindo os mesmos preceitos estabelecidos. Aí vamos para hoje. De 20 para cá aconteceu a Segunda Guerra Mundial, aconteceu várias e várias e várias outras guerras. E aí E volta continuamos em guerra, né? e continuamos em guerra. Diz a lenda, eu já ouvi isso, que juntando a história da humanidade inteira, só tivemos 100 dias de paz, foi muito. Então, realmente, sempre tem guerra em algum lugar. E na situação atual, a gente até pensava, 19, teve o primeiro caso na China, em Wuhan, no final de 2019, né? Por isso que o nome Covid-19, mas em 20 foi que o mundo começou a desenfrear. Tivemos uma situação inédita na história da humanidade, né? Restrição de pessoas nas ruas, controle, né, das populações, fechamento de fronteiras, né? Países que passavam 2 anos com fronteira fechada. Uma situação ímpar, todo mundo sabe. Todo mundo aqui tem uma história de terror para contar da pandemia, seja no seu emprego, seja na sua vida Verdade. pessoal. Todo mundo aqui sabe o que passou e sabe o que ainda está passando, as consequências que trouxeram, tanto de saúde, tanto econômicas, tanto sociais. E aí já vivíamos um país polarizado, um mundo polarizado, que polarizou ainda mais, com discursos, com desconstruções, com uma série de situações de fake news, de notícias exageradas, de distorções de realidade, de pós-verdades, de posicionamentos governamentais a favor ou contra algumas situações. Então, assim, uma luta da ciência em mostrar o seu valor, porque ela teve que mostrar a importância dela. Isso foi assim muito drástico, né? É quase que uma luta do bem e do mal que a gente viveu, né? E a ciência tendo provar que é ciência e que é ética, né? E muita E gente se aí, aproveitando dessa bandeira também, né? Se dizendo pois a é, favor da ciência, mas também distorcendo muitos dados, né? A gente também passa. exatamente. E aí eu aproveito para lhe perguntar, nesse nosso momento, né, quando se fala na elevação de casos e em novas variantes, né, ou subvariantes, né, não sei como é mais adequado, mas como é que está a realidade dos hospitais? Os hospitais já estão lotados, as pessoas já estão assim ignorando qualquer tipo de ação para se prevenirem. Como é que está a nossa realidade atual? Nós sabemos que o consumo de álcool gel acabou, né? Ninguém mais faz aquele consumo que utilizava anteriormente, que prevenia tanto Covid como uma série de outras doenças. Tanto é verdade que desde 2022, conjuntivite, meningite, essas doenças de transmissão, rotavírus, agora recentemente as gastroenterites, doenças que a lavagem das mãos é suficiente para prevenir, voltaram todas, porque voltamos a ser sujinho como éramos antes, né? Agora, o grande problema, o grande desafio são os pacientes imunossuprimidos, transplantados, doenças hematológicas, doenças oncológicas, usuários de corticoides, usuários de drogas imunobiológicas, pacientes que convivem com vírus HIV, pessoas de idade mais avançada, diabéticos graves, hipertensos, com necessidade de mais de uma medicação. Esse grupo de pacientes, eles ainda fazem parte do grupo de risco, porque eles têm dois problemas. Primeiro,
A resposta vacinal nesse grupo não é tão boa, em alguns pior ainda do que outros. Não é tão boa de quem tem um histórico sem doenças. Então, teoricamente, pela Organização Mundial de Saúde, eu, que não tenho nenhuma comorbidade, posso tomar 2 vacinas como dose e uma vacina de reforço recombinante. Tem que ser uma de reforço recombinante, pelo menos uma. Se a sua recombinante foi a quarta, foi essa que contou. Então, essa vacina Então, recombinante. doutor Felipe, eu vou querer saber o que é essa vacina recombinante, mas não corresponde agora, não. A gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já já. E você de casa não sai daí. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o infectologista Dr. Felipe Prohaska. Doutor, no bloco anterior, nós estávamos falando justamente da vacinação e você falou da necessidade de uma certa dose. Qual é essa dose e qual a importância? A vacina recombinante, ela traz todos os dados das subvariantes circulantes que surgiram posteriormente às principais variantes. A primeira dose de vacinação, as 2 primeiras doses, elas serviram para gerar uma proteção e impedir o quadro de se agravar. Por isso que se dizia, a eficácia dela é de 50% de não ter doença, de 90% de não ter doença grave e de 94% de você não ter necessidade de internamento e mortalidade. Então, eram vacinas que trouxeram impacto gigantesco para a proteção da humanidade. Essas recombinantes, elas trazem informações adicionais das novas subvariantes para impedir que você fique doente, e aí aumenta ainda mais essa taxa de eficácia. Pelo OMS, Doutor, essa recombinante é a tal bivalente? é a tal bivalente. Os dados que a gente tem é a tal bivalente, que traz todas essas informações. Por isso que hoje o OMS diz 2 doses e uma adicional. Mas essa adicional tem que ser bivalente. Se as 3 primeiras não foram bivalentes, a quarta tem que ser. Mas E para o se grupo... tomou 4? Porque todo mundo naquela época tomou 4. Quem fez o esquema certinho, vacinal, tomaram 4 vacinas, mas elas não eram bivalentes. vai precisar tomar uma bivalente agora, que seria, teoricamente, a última vacina. Exceto os imunossuprimidos. Por quê? A taxa de resposta vacinal deles cai a cada 6 meses. E isso faz com que haja a necessidade de ter doses adicionais da vacina. Esse grupo ainda está sofrendo as consequências da Covid-19. Esse grupo são os pacientes hoje que se internam com gravidade. Existe hoje, Ana, diferente daquela época, hoje existem medicações efetivas contra a Covid-19. São 2 principais. Olha que tiveram várias, viu? Eu posso contar várias histórias de quem dizia que essa funciona, essa funciona, essa funciona. A gente já discutiu várias vezes o que funciona e o que não funciona. Vamos falar o que funciona. Vamos falar o que funciona. Temos 2 tipos de medicação hoje. A primeira, que é o Nirmatrelvir com ritonavir, o famoso Paxlovid. Essa medicação é fornecida pelo SUS para esse grupo de risco que a gente falou agora há pouco. De graça, para qualquer um desses pacientes. Tem um teste positivo
iniciou sintomas, faz parte do grupo de risco, inicia essa medicação que ela vai impedir de evoluir para quadro grave. Então, essa medicação temos disponível no Brasil, temos disponível em Pernambuco, é só o médico preencher a ficha que dá a medicação, que ele pega de graça nos postos, tanto da prefeitura como da rede do Estado, da farmácia do rede do Estado. E uma outra droga, que é o Remdesivir, que inclusive o Oswaldo Cruz fez parte do estudo Solidarity, né, da OMS. Nós fizemos parte desse estudo e Que trouxemos bacana. resultados. Imagine que na primeira semestre, onde não sabia o que prestava e o que não prestava, esse Remdesivir foi dado a várias pessoas de Pernambuco como parte do estudo Solidarity e salvou muitas vidas. E ainda salva. Bom, É uma medicação que é utilizada de forma venosa para os quadros graves que precisam de oxigênio. sim. Então, são dois grupos diferentes. Uma para impedir que o paciente fique grave, que você deve dar até o 5º dia de início de sintoma. E a outra para o paciente do grupo de risco, que tem gravidade, precisa de oxigênio e aí vai precisar ter resposta contra a doença. Essas são as duas medicações efetivas que, inclusive, Paxlovid saiu do patamar de emergência e agora se tornou droga da Conitec, disponível, comercializada. Então, todo mundo agora tem acesso a ela. É uma grande conquista, principalmente essa medicação, o impacto que teria se tivesse ela disponível no começo da pandemia, né? Quantas vidas poderiam ser Nossa. salvas, mas que a gente precisa desses estudos, a gente precisa desses dados para poder dar uma droga de qualidade, para não correr o risco de falsas promessas, de medicações que não funcionam, para a pessoa tomar na ilusão de que está sendo tratada ou que está sendo protegida e que acabou transmitindo para tantas outras pessoas ou teve quadros graves e veio a falecer. Doutor Felipe, e a questão dessa polêmica das vacinas bivalentes? Tem muita discussão sobre as vacinas bivalentes em duas situações. A primeira é a questão da idade, né? Todo mundo tem recentemente tem todo esse questionário sobre a obrigatoriedade de você fazer a vacina bivalente nas crianças de 6 meses de idade. O coronavírus é um vírus de coroa. Ele funciona igual a todos os vírus de coroa que a humanidade conheceu. As vacinas dos vírus de coroa são 2 doses ou 3 com uma de reforço. As vacinas de coroa são rotavírus, rubéola e sarampo. Todas essas doenças são dadas, todas essas vacinas contra essas doenças são dadas no primeiro ano de vida. Todas. Aí vem aquela discussão, mas essa vacina causa miocardite nos adultos, nas crianças e tudo mais. Na verdade, o que acontece é que a partícula viral ela causa miocardite. O vírus causa miocardite. Nós fizemos uma publicação do estudo de 40 miocardites graves em pacientes internados no nosso hospital e fizemos o acompanhamento desses 40 pacientes. O que a Inglaterra mostrou? A Inglaterra mostrou o seguinte: quem era vacinado e teve miocardite pelo vírus, teve pela infecção viral, né? Quem não era vacinado teve 480 vezes mais miocardite do grupo vacinado, do que o grupo vacinado. Imagine que um pedacinho do vírus da vacina causou miocardite, imagine o vírus inteiro, o transtorno que ele causa para o adulto. Lembrando que miocardite por Covid-19 são pouquíssimos casos, né, na literatura, não chega a 50 casos, para um total de mais de 2 a relação, milhões de né, doses. é bem... E aquela história também dos trombos, que se falavam muito dos trombos. A Covid ela é uma doença vasculítica, né? O que isso quer dizer? A gente compara sempre a Covid com a gripe porque ela ataca o pulmão. Mas ela não tem nada parecido com a gripe. As doenças respiratórias, como a gripe, elas são muito intensas e rápidas. A Covid ela é mais lenta e acelera de repente. Ela lembra muito casos graves de dengue, de chikungunya, que você está bem, vai piorando, de repente piora de vez. É muito parecido com esses casos de vírus vasculítico. E o que isso quer dizer? Esses vírus, eles têm uma tendência maior de causar trombose, pela ação inflamatória do vírus no vaso. Se ele inflama o vaso, tem um risco maior de causar trombo.
Um exemplo, vamos falar de exemplos para não. Nós fizemos um levantamento recente de chikungunya, dor na articulação, mas pega vaso também. Muitos pacientes com trombose pós-chikungunya, por causa dessa característica da doença viral. E aí ficou muito essa história. No começo, principalmente, nós vimos que as pessoas não eram vacinadas e tinham trombose pelo vírus, mas era da atividade da vasculite, que a gente só veio a entender isso melhor no segundo ano de pandemia. No começo se dizia, tem que dosar o dedímero tem que ser dosado, que é um dedímero acima de tanto, tal. Depois se provou que isso não era verdade, né? Que o que estava impactando não era o dedímero alto, mas as, a causa do dedímero alto era a vasculite. Era isso que estava desencadeando o processo de trombose. Então a gente precisou entender isso com o tempo, mas no começo não se Sim, sabia, não se sim, tinha esses dados, né? verdade. Doutor Felipe, a gente vai fazer mais um intervalinho, mas a gente volta já já. O que inspira tanta confiança? Eficiência. A emergência do Real Hospital Português acaba de ser totalmente transformada. Diferente de outros modelos, desde a sua chegada, o paciente é direcionado para o quarto, onde será feito todo o atendimento. Muito mais conforto, tecnologia e conveniência. É um novo conceito, mas podemos chamar de eficiência. Nova emergência do Real Hospital Português. Cuidado que inspira confiança. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com o meu convidado de hoje, o infectologista, Dr. Felipe Prohaska. Dr. Felipe, continuando a falar um pouco do Covid, e essas novas variantes, elas têm outros sintomas? A gente lembra do vírus original, né? Todo mundo falava, perdi o sabor e perdi o olfato, né? Era muito comum essa queixa para você fechar um quadro de Covid na época. Era muito comum, mas isso era da variante original, a primeira de todas, né? A gente acabava, não viu isso em outras. A gama, por exemplo, tinha uma característica de atacar o pulmão de pacientes obesos, muito mais do que dos pacientes idosos. E isso trouxe uma consequência para uma população bem mais jovem. Infelizmente, o Brasil tem se tornado um país cada vez mais obeso, né? Assim como Índia e Estados Unidos, onde teve as maiores mortalidades. Na atualidade, parece mais aquela gripe clássica, né? Aquele nariz fungado, aquela febrezinha que você tem, mas não é tão alta como era na Covid original. Os sintomas são mais de congestão, né? Então, voltou a aparecer com uma gripe comum, com um resfriado comum. Não tem aquela característica, aqueles sintomas tão intensos como acontecia no começo. Você sabe que tem uma coisa interessante, né? A Delta e a Gama dava muita diarreia, né? Dava muita queixa gastrointestinal. A original tirava o olfato, tirava o paladar. E isso foram coisas que durante os surtos a gente foi aprendendo com cada ciclo da doença, né? E eu comparo, a gente não fica falando dos vírus de coroa, rotavírus ataca intestino, sarampo ataca pulmão e ataca cérebro, né? Rubéola faz muita vasculite, trombose, altera a audição, olho. São características dos vírus de coroa. Ele pegou todos os três, o pior que cada um tinha e trouxe. É impressionante isso. A comparação que eu faço com o coronavírus é que ele pegou o pior de cada um dos vírus de coroa e trouxe. É impressionante isso. Doutor Felipe, agora a pergunta que não quer calar. Não é brincadeira esse Covid, ou a gente tem que ainda olhar para ele com muito cuidado, não é uma gripe à toa e pode matar. Pois é, Ana. Se você lembrar, a gente teve uma entrevista, acho que ainda no final de 2021, no começo de 2022,
ia começar a vacinar as primeiras crianças, com 12 anos de idade. A gente teve uma entrevista, uma conversa sobre isso, e eu lhe disse uma frase que me marcou, eu falei espontaneamente a frase e me marcou, eu uso até hoje. A pandemia só vai acabar depois que tiver uma vacinação em massa das crianças. Porque as crianças brincam com os avós, as crianças brincam com outras crianças, brincam com os adultos, elas têm um convívio social muito mais intenso. E se você bloqueia as doenças na infância, impede que elas se desenvolvam no futuro. É por isso que as crianças tomam vacinas para mais de 25 doenças no primeiro ano de vida, para impedir exatamente dessas crises, essas doenças. O que era o sarampo? O sarampo matava 30 crianças a cada 1.000. Rotavírus, diarreia, matava 35 crianças a cada 1.000. Isso é uma coisa dantesca. As vacinas fizeram a gente sair de 30 anos de idade para 100 anos de idade. As pessoas vivem tanto hoje por causa da prevenção dessas doenças infecciosas. E quanto mais precoce você se imuniza, mais importante. Vou lhe dar outro exemplo. Hemófilos foi uma vacina que entrou no Brasil na década de 90. Hemófilos era a segunda principal causa de morte em crianças. Era a segunda principal causa. Era gravíssima as infecções por hemófilos. Hoje ninguém ouviu falar mais. Doença que foi Verdade, completamente controlada. verdade. Ô, doutor Felipe, agora me diga qual é a sua recomendação para a população em geral? Se você convive com alguém do grupo de risco, é de extrema importância que siga os cuidados como se estivesse no auge da pandemia. Seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, se eles fazem parte do grupo de risco, atue como se você estivesse no auge da pandemia. Higienizar as mãos com álcool gel vai prevenir você não só de Covid, mas de uma série de outras infecções. Use. Guarde esse cuidado que você usou tanto na pandemia para usar agora. E o mais importante, a melhor forma de se prevenir dessa doença ou de qualquer outra doença, exercícios, alimentação adequada, controle do peso. Essa é a melhor forma de se prevenir e de sair de diversos fatores de risco, não só para essa doença, mas para tantas outras que assolam o nosso dia a dia. Doutor Felipe Prohaska, eu quero agradecer a sua entrevista e quero pedir para você deixar o contato, como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho, porque você sempre dá uma informação tão precisa para a gente, como é que elas podem fazê-lo? Duas formas principais. Eu acho que no Instagram, todo mundo utiliza o Instagram, né? Meu Instagram é o @dr de doutor, né? Felipe com I, Filipe. E o Prohaska, que é sempre mais complicado, né? P de pato, R de rato, O, H-A-S-K-A. Mas está aqui, está aqui. Aí. E o outro lá no consultório, eu atendo pelo Oncoclínicas, 3205-0505, Ilha do Leite, né? Então, atendo lá pela Oncoclínicas todas as quintas-feiras, e pela Universidade de Pernambuco, né? A gente sempre está à disposição para a população, para o SUS, né? Fazendo esse atendimento. Lembrando que a Universidade de Pernambuco, Oswaldo Cruz, fez mais de 4.500 internamentos da Covid-19 nesses 5 anos de pandemia. Doutor Felipe, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho e muito grata pela sua entrevista. Eu que fico feliz pela oportunidade. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, você já sabe, nós temos um encontro marcado no próximo sábado aqui, na TV Nova Nordeste. Eu espero você. Até lá.